agradecendo a Deus, agradecendo a presença de todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Nós que adentramos a essa casa de oração, essa casa de estudos, essa casa de caridade. Nesse instante, nós rogamos ao Pai que possa nos envolver, continuar a nos envolver, continuando a nos fortalecer em nossa caminhada. Nós que estamos iniciando um novo ano pelo nosso calendário, vamos pedir a Deus, aos amigos espirituais, que possa nos auxiliar em nossa caminhada, em mais esse ano, agradecendo a Deus por esse ano que passou e que todos nós, apesar das dificuldades, apesar de todos os sofrimentos que vimos, nós conseguimos estar aqui felizes e com esperança em dias melhores. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje nós vamos mais uma vez falar no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse é um tema muito importante, sempre foi muito importante, mas para nós, nesse momento em que podemos até dizer o planeta está passando por uma turbulência, vamos assim dizer, porque em vários países, em vários locais, estão havendo instabilidades físicas, econômicas, políticas, financeiras, e isso está culminando com a guerra, com a violência, com as dificuldades, com o sofrimento. E Jesus, quando esteve junto a nós, ele sempre deixou a sua marca, que foi a mansuetude, que foi os pacíficos. Ele sempre deixou dessa maneira. E essa passagem de hoje, bem-aventurados os mansos e pacíficos, Kardec, quando ele trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem ele pegou a terceira bem-aventurança, que é bem-aventurados os mansos, e uniu com a sétima bem-aventurança, que são bem-aventurados os pacíficos. O que ele quis dizer? Fortalecer ainda mais a necessidade de nós sermos mansos e pacíficos. Talvez se nós formos hoje conversar a esse respeito, em alguns locais, até às vezes dentro do nosso convívio familiar, essa passagem pode ser confundida como sendo incoerente, como sendo impossível de ser realizada, porque essas palavras entre ser manso e pacífico são para os fracos, são para os perdedores. E na realidade nós vamos ver que é completamente ao contrário. Só o forte, só o manso é que consegue se superar em situações difíceis como essa que nós estamos atravessando no mundo. Nós temos certeza que se as pessoas pensassem um pouco mais
não haveria a guerra, a exemplo desse que diariamente é noticiada lá na Rússia, na Ucrânia. Nós estamos vendo aí em vários outros países as dificuldades sociais e econômicas. Então, se todos fossem pacíficos, mansos, tivessem ligados a essa questão, nós ficaríamos melhores. Nesse capítulo, ele fala das injúrias e das violências, e na instrução dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e resignação. E fala também da cólera. Como o nosso tempo é curto, a gente procura fazer um apanhado geral. Esse capítulo 9, dentro do nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos menores capítulos que tem. Ele é pequeno, até convido a todos que ao chegarem em casa, deem uma olhada, leiam, que é muito bom e que nos auxilia no nosso dia a dia. Que ele vai sempre mostrar a maneira de nós enfrentarmos os problemas que surgem conosco. Aí, quando ele fala, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, está em Mateus, no capítulo 5, versículo 5. E no 7º, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, dando a sequência, Kardec mostra: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. São essas palavras de Mateus, está no capítulo 5 também, 21 e 22. Nós estamos sabendo, e dentro para nós espíritas, nos nossos estudos e as orientações que recebemos da espiritualidade superior, é que nós estamos em constante evolução. Não só nós, enquanto espíritos encarnados e espíritos na erraticidade, como também os planetas todos seguem uma caminhada evolutiva. E quando nós falamos de mundos ditosos, mundos felizes, nós estamos nos referindo a mundos superiores aos nossos, ao nosso que nós estamos atualmente convivendo. A Terra, como todos nós sabemos e já estamos vendo, já estamos caminhando e já adentramos até no mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração vai ser melhor do que esse de expiação e provas, e que nós vamos... Aqueles que conseguirem passar, ainda terão alguns resquícios da matéria, mas já estarão um pouco mais ligados à parte espiritual, à parte do espírito. Se nós formos analisarmos a história numa volta muito simples, nós vamos ver que na história ela é marcada por muita violência. Nos tempos e na época em que Jesus viveu, nós
nós vemos quando lemos, quando vemos algum filme, algum comentário, é sempre do poderio do exército, é sempre fala acentuando o poderio das armas, sempre impera a violência. E para nós, os cristãos de hoje, não foi diferente. A questão dos cristãos, ela foi também marcada por muita violência. Nós, infelizmente, hoje, eu posso até dizer, felizmente, nós já superamos essas dificuldades. Mas nós, em outras épocas, estávamos lá presentes, usando da violência. Por exemplo, na noite de São Bartolomeu, isso aconteceu em 1572 na França, aonde o rei Carlos mandou matar várias pessoas, várias de uma outra religião, por vaidade, por questão política, pessoal, e foi uma noite terrível dentro da história do cristianismo, aonde numa noite que deu início a uma matança generalizada de pessoas. Nós temos também dentro do nosso quadro da história do cristianismo, a questão da Inquisição. Quando nós nos reportamos à Inquisição, nos causa até um sentimento ruim, porque também foi uma época muito violenta, de muito sofrimento, de muita dificuldade, onde pessoas inocentes sofreram violências ao extremo, sem dizer das fogueiras e tudo mais. Depois, nós também vamos encontrar o período das cruzadas. Foi outro período negro dentro da nossa era. E o engraçado é que se fazia tudo isso em nome de Jesus. Meu Deus do céu! Jesus, que era o espírito mais puro, o mais evoluído que passou para a Terra, será que ele iria, nós temos o direito de tirar a vida de um semelhante, porque ele professa, tem uma ideia diferente da minha religião, da minha filosofia? Então, nessa época, havia esse tipo de coisa. E como nós só vamos conseguir passar para mundos melhores a partir do momento em que nós deixarmos essa questão da violência distante e nós procuremos a nos melhorarmos. O mundo ditoso, o mundo que para mim mais fraterno, mais tranquilo, um mundo mais fácil e melhor de se viver, ele pertence aos mansos e pacíficos. Nós sabemos que, e vemos até, que a violência, ela resolve as situações de uma maneira muito rápida. A questão da violência, num primeiro momento, resolve rápida qualquer coisa. Só que ela resolve com essa violência muito mal, causando muitos desequilíbrios, muitos sofrimentos, muitas dificuldades. E o pior de tudo é que esse resultado que veio rápido, ele dura pouco tempo. Nós vamos ver por aí, até dentro da própria história, que onde houveram as conquistas
pelas armas, pela violência, essas conquistas se acabaram muito rápido. Não se consegue perpetuar aquilo que vem da violência. Vários casos nós vamos ver pela história. Ao contrário, a brandura, o amor, a paciência, é difícil de se implementar. Quando nós vamos conversar, explicar que nós devemos agir de uma maneira paciente, calma, confiante, posso até dizer com fé. É difícil, as pessoas parecem que não aceitam, ou aceitam momentaneamente, mas daqui a pouco está. Esse é um processo, além de ser difícil de implantar, ele é difícil de ser mantido, porque as pessoas, em qualquer escorregãozinho, já volta a ser aquele ser que era antigamente. E os resultados dessa brandura, dessa paz, eles demoram para fazer efeito. Eles não surgem de imediato. Eles vêm com muita calma, mas depois que eles conseguiram se firmar, aí passa a imperar daquela forma. Jesus sempre trouxe a mensagem do amor, que nós deveríamos perdoar aos nossos inimigos. Se alguém te dá na face direita, oferece à esquerda. Se te pedirem para te dar a tua túnica, dê também a tua capa. Se pedir para andar 1000 passos, ande 2000. Quer dizer, Jesus sempre veio trazer esse outro lado da moeda, que para nós, ao longo dos tempos, nós estamos vendo que está solidificado isso, o pensamento e as condições, e aquilo que Jesus tem mostrado para nós, está solidificado. Haja visto, nós espíritas procuramos seguir o Mestre na maior parte do tempo. Temos nossas falhas, temos nossas quedas, mas sempre procuramos pautar a nossa existência na pacificidade, no amor, na fraternidade, no respeito. E quando se fala em respeito ao próximo, aos animais, ao meio ambiente, ao respeito de maneira geral, inclusive a família. Então, isso veio se colocar. Dentro da doutrina espírita, na pergunta número 100, Kardec fala a respeito, mostrando para nós, da escala espírita, a condição dos espíritos. E ele diz que essa classificação dos espíritos se baseia num grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, ela não é estanque, ela não é tão simples, nos dá uma condição para que nós possamos ter uma ideia melhor. É a mesma coisa que nós vamos encontrar aí, em várias situações, por exemplo, a passagem do jovem, da puberdade para a questão adulto, da infantilidade para a adolescência, ou qualquer coisa, não tem uma marca física. Então, isso tudo ele mostrou para nós na condição de nos auxiliar. E como nós estamos falando de mansitude, de paz e de mundos ditosos, nós temos que ver que quem deve seguir a caminhada e partir, dar continuidade na caminhada e seguindo para mundos melhores,
como eu disse ainda há pouco, nós estamos caminhando e já entramos na regeneração, nós temos que ver que nós temos que nos transformarmos enquanto espíritos. Porque senão nós não vamos conseguir a nossa caminhada. Aí ele diz o seguinte: os espíritos em geral admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão do mal. Será que nós, no nosso dia a dia aí, no nosso convívio, a gente está vendo alguma coisa diferente do que foi dito aqui? Será que na nossa, se ligar hoje o rádio, a TV ou qualquer coisa que vemos, não vamos ver coisa diferente? Os da segunda ordem se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. Muitos de nós já estamos lá procurando essa evolução, porque nós não temos só atos ruins, nós estamos procurando nos adequarmos, procurando deixar o homem velho para trás e deixar aflorar esse homem novo que está dentro de nós. Porque essa mudança, ela não é como nós fazermos uma plástica de fora para dentro. Essa mudança a nível espiritual, ela vem de dentro para fora. Nós vamos carregar essa mudança nas várias reencarnações que nós vamos tendo. Então é diferente. Então nós estamos caminhando para sermos espíritos melhores. Tanto é que muito está pagando hoje de estar me ouvindo aqui. Poderia estar em casa, um tempinho desse, com chuva, assistindo uma TV ou qualquer coisa. Não. Eu prefiro ir ao centro, ao grupo da fraternidade, na casa de oração, para que eu possa, ao estar lá, ouvir alguma coisa que venha me ajudar, como o Jaffer falou no início, que tenha algo que toque em nosso coração e que possamos seguirmos na nossa caminhada. Além de mais, quando nós adentramos aqui, nós recebemos, estamos todos bem acompanhados com os nossos espíritos protetores, os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os espíritos da casa que fazem a parte da questão da saúde, estão tratando a cada um de nós quando estamos aqui. Porque quando estamos aqui me ouvindo ou ouvindo qualquer coisa, nós estamos ligados numa faixa que facilita que esse tratamento venha a acontecer para nós e em nós. Aí falando na primeira e finalmente componente, os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Então esses são os espíritos puros que estão num mundo um pouco melhor. No espírito imperfeito, como eu disse, o domínio é da matéria sobre o espírito. Ele é possuído, ele não possui nada, ele é possuído, ele é comandado. Tem muitas pessoas que nós encontramos e sabemos e vemos que ele age como sendo um autômato, como sendo um robô de tal, você não pode às vezes nem olhar para aquele, está olhando o quê? O que foi? Então, tem pessoas que realmente trazem esse tipo de coisa. Então, essa aí é uma característica de pessoas que têm que se melhorar. Eu usei esse exemplo de uma maneira, não vai ter um vizinho, um parente que faz isso, não vai pensar que ele é espírito imperfeito. Então, nós vamos, é uma das características, pessoas que não estão de bem. Já o espírito perfeito, ele tem o domínio do espírito sobre a matéria. Ele já é mais tranquilo, mais calmo, mais sereno. Ele não é ingênuo, não é ingenuidade nós acharmos de sermos mansos e pacíficos,
hoje em dia. Muitas pessoas dizem, eu não levo desaforo para casa. É um direito seu. Não leva desaforo, mas leva um bando de espíritos ruins que vai te acompanhar. No mesmo nível teu, vai levar para casa. Depois chega em casa, o cachorro fica bravo, a mulher fica doente, o filho faz arte, o outro, quer dizer, então não tem condição de nada. Então, nós temos que ter essa questão do espírito, nós temos que nos policiarmos, nós temos que procurar deixar a questão espiritual falar um pouco mais alto, lembrando sempre nos atos, nas palavras e principalmente nos gestos de Jesus. Esse foi o maior exemplo nosso. Os espíritos que compõem o Espírito Perfeito, né? Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito a reencarnações em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Esses são os espíritos puros. Nós vamos ver, e eu até vou falar mais à frente, mas também vou começar aqui. A natureza não dá salto. É um ledo engano de muitas pessoas que, desesperadas no seu dia a dia, no desequilíbrio emocional e na falta da espiritualidade, recorrem ao suicídio, achando que ele, tirando a vida do corpo físico, tudo se resolve. Ledo engano. Os sofrimentos são maiores. Então nós não devemos de maneira alguma procurarmos anteciparmos as nossas fases da vida. Temos sim que passar por dificuldades. Temos sim que passar por dores. Temos sim que provarmos que estamos melhorando. E que tem as provas que nos são colocadas em nosso dia a dia, para que nós possamos nos melhorarmos. E também existem as expiações que são inadiáveis. Essas nós temos que cumpri-las através de sofrimento, dificuldade. É um reajuste que nós temos que fazer na nossa caminhada. E a nossa encarnação, o espírito encarnado, ele é de uma fragilidade terrível. O espírito, o que pode ser de mim daqui a 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas? Quantas pessoas nós vimos que, poxa, eu vi essa pessoa agora de manhã, e à tarde, noite, você recebe uma notícia trágica. Então, o ser encarnado, ele é muito frágil, ele é muito delicado. E é tudo muito simples, por isso que nós temos que estar sempre muito bem preparados para todas as situações. E vamos até imaginar, que nós temos que, quando fecharmos os nossos olhos, vamos estar tranquilos, calmos, serenos, sem desespero. Porque a morte, dentro do simbolismo bíblico, é aquela história que todas as outras religiões falam, é o dia do julgamento, você chega lá e vai ter que fazer, é o dia do juízo. Você foi bom, vem para cá, se for ruim, vai para o inferno. Se for mais ou menos, fica aqui. Se for uma criancinha, vai para o limbo. Não é nada disso. Nós sabemos que está tudo na nossa consciência, que nós temos que levar tudo e fazer tudo mais tranquilo. E falando um pouco da afabilidade e a doçura,
Nós temos o Evangelho, principalmente o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, quando juntou todas essas passagens, e principalmente, e se ateve ao Novo Testamento, porque se ateve à questão moral, e que dentro dessas questões, tinha-se como explicar e não dava margem de dúvida, além de não haver aqueles toques de violência. Se nós formos dar uma breve olhada no Antigo Testamento, nós vamos encontrar várias passagens de muita violência, de muita dificuldade, e dando margem até para um entendimento segundo a nossa boa vontade. Então, no Novo Testamento, e Kardec se baseou principalmente na questão moral, e ele vem dizer, o nosso Evangelho, ele não quer converter ninguém, nós não fazemos proselitismo, que nós somos melhores, não fazemos aquilo. Com o nosso Evangelho, e esse tipo de coisa que nós estamos fazendo hoje aqui, nós tentamos converter as pessoas, elas por si vão chegar à conclusão de que vale a pena eu me modificar, que vale a pena eu ser um pouco melhor, mais dócil, olhar para o outro lado, agradecer a Deus, aprender a agradecer a Deus, ter uma sensibilidade maior em alguns avisos que os nossos espíritos protetores, os nossos guardiães, estão tentando nos mostrar no meio desse turbilhão que nós estamos vivendo hoje. Turbilhão social, político, financeiro, um monte de coisa. Mas nós temos que ler o Evangelho, buscar dentro do Evangelho aquilo que nos satisfaz, que mostra a nós o caminho. A conversão, ela deve ser o ser se torna comprometido. Todas as vezes que nós fizermos algo e entendemos o Evangelho, eu vou passar a agir de maneira diferente. Vou passar a ver tudo de outra forma. Aí nós falamos da violência que houve na questão do cristianismo e que foi feita, já foi executada, e que nós estávamos esperando a vinda da terceira revelação, que é o Espiritismo. E nessa terceira revelação, nós vamos encontrar aí uma caravana de mártires. Por exemplo, o nosso querido Allan Kardec, ele não, pura e simplesmente, ele não, como um pedagogo, como ligado à área educacional, à área que ele tinha uma facilidade, ele tinha sido mártir em outras encarnações passadas, e a última dele foi como Jan Hus, Pato ou Ganso que ele teve. Ele foi um reformador tcheco que defendia principalmente a paz, o amor, os ensinamentos religiosos propostos pela igreja. Esse Jan Hus, ele era, não sei se eu posso comparar ou não, mas tipo de um Gandhi, uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito fortalecida no seu ideal de que a religião era para todos e de uma maneira muito simples. Ele pregava e a Inquisição e o pessoal na época não concordava. Pediram, ele foi preso, ele foi sacerdote, ele foi preso, pediram para ele, colocaram ele na fogueira, porque para ver se ele se melhorava, negava o que ele estava dizendo, se ele se reformasse, ele não quis. Então foi colocado, foi queimado vivo. E quando ele estava posto lá para ser queimado, puseram os gravetos todos
até uma história estúpida, mas estava lá para ser colocado e os gravetos. Nisso ele vê se aproximar uma senhora caminhando com muita dificuldade, uma senhora de uma idade bem avançada, e vem próximo a ele e joga o graveto também para aumentar o fogo ali, para aumentar, que ainda não estava com fogo, mas jogou. Ian Hus olhou para ela, pensou e falou: santa ignorância, fazendo isso em nome de Deus. Mas mesmo assim ele perdoou ela, ele não teve gesto nenhum para dizer, a única palavra que ele disse é santa ignorância. E aí nós temos uma frase de Humberto de Campos, dizendo que Deus usa o tempo e não a violência. Ele nos dá o tempo para que nós possamos nos modificarmos, para que tudo se assente. Ele não usa de violência. Ah, mas o tempo demora, por isso que resolve. O tempo realmente demora um pouco mais, mas é só o tempo que faz as coisas virem a claro. Se nós formos ver, nós pegar uma semente hoje de milho e plantarmos, amanhã eu não vou colher uma espiga de milho para me utilizar. Se nós pegarmos uma mulher, a gestação demora em torno de 7 a 9 meses. Então, tudo tem seu tempo para que possa caminhar de uma maneira natural. Falando da mulher e do espírito, ele demora, normalmente, 9 meses para ser gestado e nasceu, reencarnou. Mas para completar a reencarnação, ele vai até em torno dos 7 anos. Até os 7 ele está com o pé em cada canoa. Então tudo tem seu tempo para que se seja estabilizado. Nós não entramos numa faculdade hoje e amanhã saímos com diploma. Tudo tem a sua maneira de ser, o tempo aí é que vem fazendo. Deixa eu dar uma. Nós consumimos para a paz. Aí nós estamos vendo que aonde há a paz, nós conseguimos nos sentirmos melhores. Todas as vezes que nós estamos bem, que nós estamos em paz, todas as nossas atividades, elas fluem de maneira muito tranquila. Eu digo isso até porque tem muitas vezes, nós todos, a dona de casa ou quem trabalha fora, muitas vezes que tem dias que dentro do nosso ambiente de trabalho a situação está complicada, está difícil, o ambiente está pesado, vamos assim dizer. A coisa não flui, não vai, parece que tudo está aquela coisa de uma maneira muito diferente. Mas aonde nós estamos, ou quando estamos fazendo uma prece, pedindo a Deus para que aquele ambiente se torne mais agradável, mais calmo, mais tranquilo, nós fazemos as nossas atividades de uma maneira muito tranquila, muito serena, e às vezes até atividades que parece assim que são cansativas, difíceis de serem feitas, mas quando está num ambiente de paz, de harmonia, a coisa assim flui de uma maneira muito tranquila. Todos os brandos e pacíficos que foram trucidados, martirizados, formam a grande caravana dos redimidos. Por isso sempre diz, auxilia e passa, ajuda e passa. Nós não podemos auxiliar ou fazer algo e ficar aguardando a recompensa. Jesus fez muito isso, fazia muito disso. O próprio Chico Bezerra de Menezes, irmã Dulce,
fazia o bem a determinada comunidade e seguia à frente, passando para outra. Então nós estamos vendo que quando tem a paz, nós vamos caminhando mais tranquilo. Um outro exemplo de questão de paz, de harmonia, de entendimento, de capacidade de superação das dificuldades, apesar de estar vivendo e convivendo num ambiente de muita dificuldade, foi Mahatma Gandhi, que todo mundo conhece, já ouviu falar. Ele diz aí, tem 10 lições para se transformar o mundo. Primeira, mude a si mesmo. Não adianta eu ficar olhando para o meu vizinho, para o outro, para aquele. Eu tenho que me melhorar. Você está no controle de tudo. Perdoe e deixe passar. Se você não agir, não irá a lugar nenhum. Nós temos que fazer algo. Cuide do momento presente. Não adianta, eu vou deixar para depois. É a mesma coisa que regime. Eu vou deixar para segunda-feira. Eu mesmo prometi que esse ano ia começar. Já pondo a culpa na chuva, isso, aquilo. Somos todos seres humanos. Persista. Veja a bondade nas pessoas e ajude-as, independente da situação que está, da forma que está. Seja autêntico, seja você mesmo. Continue a crescer e a evoluir. Esses são os 10 sugestões do Gandhi. Aí ele diz também outra passagem lá, que eu peguei algumas, e peguei ele porque eles têm uma história muito grande a nível de capacidade de superar a violência. Você não deve perder a fé na humanidade. Parece que está tudo perdido, parece que perdemos tudo, está tão difícil, a coisa não vai, a coisa só vê violência. Não, lê do engano. A humanidade está cada dia melhor, os homens estão cada dia melhores, a fraternidade está cada vez mais. A humanidade é um oceano. Se algumas gotas são sujas, isso não torna o oceano sujo. Algumas pessoas são más, mas ela não responde por toda a humanidade. E Gandhi, ele tem uma passagem que marca muito dentro da história dele. Ele estava também caminhando numa rua, veio um soldado, inglês na época, deu-lhe um soco no rosto, ele caiu. No chão ele passou a mão e tal. Ele se levantou, o soldado, não satisfeito, desferiu-lhe outro soco. Ele tornou a cair e passou a mão, levantou meio cambaleando, e o soldado falou: quem que te ensinou a ser covarde dessa maneira? Gandhi olhou bem para ele e falou: esse que está pendurado em seu pescoço aí. O soldado estava com um crucifixo no pescoço. Esse que está pendurado em teu pescoço aí. E ele falou com tanta força magnética aquilo para o soldado, que o soldado caiu em pranto. O soldado ficou desesperado. E Gandhi não moveu uma palha a nível de resistência, a nível de violência, porque a violência gera violência. O que aquele soldado estava querendo? Que quando ele agredisse Gandhi, ele fizesse alguma coisa e ia ser. Então ele mostrou, e sempre baseado nos exemplos do cristão, no exemplo de Jesus. Isso que tem fé. Outro que merece ser comentado é Martin Luther King também, que lutou e que foi morto, e ele também lutava por um mundo melhor, por uma situação melhor. O Desmond Tutu também, que foi ministro depois do Nelson Mandela, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então nós temos no mundo vários exemplos aí de pessoas, de espíritos que nos mostram que vale a pena ser manso, que vale a pena ser pacífico, que nós não perdemos nada com isso. E nós hoje temos que passar isso
para os nossos netos. Eu digo aqui porque a plateia está tudo da minha idade, jovens há mais tempo, ou não tão jovens. Quer dizer, para os nossos netos, nós temos que mostrar a eles que ser manso, ser pacífico, vale a pena. Não se perde nada. Porque não adianta nós falarmos para ele serem de uma maneira e nós agirmos de outra maneira. Nós devemos ser coerentes com aquilo que nós falamos e fazemos. Aí tem uma pergunta também, a 841 do Livro dos Espíritos, mas o meu tempo já está caindo. Aí a pergunta é: para respeitar a liberdade de consciência, deve-se deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios? Se essas religiões estão formando pessoas ruins, o que nós devemos fazer? A resposta também é relativamente longa. Eu convido vocês para lerem a pergunta 841 do Livro dos Espíritos. Mas uma parte da resposta é essa: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem, é a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então nós estamos vendo que a violência não leva a nada. E tem uma parte aqui que eu gostaria de ler também, é a Cantiga da Esperança. Ela foi psicografada por Chico e foi dita por nossa querida irmã Maria Dolores. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais que te lance gelo na alma crente, na sombra que atraiçoa, alma sincera, escutai, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera em esfera ninguém consegue a planta da vitória sem apoio na luta. Espera que a esperança é a luz do mundo. Oculta maravilha, que em toda a parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o espinho, a rosa, o mármore, o buril. O próprio solo bruto espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora e espera descansar. Quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for, que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva. Ergue o rugir do vento, o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites das angústias em torvo redemoinho. Onde não passas coração, segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando. Em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa,
Na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás que foi alta, nobre e linda a ventura de esperar. E, enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás para o ninho da luz nas instâncias da paz, que te aguarda, tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Maria Dolores. Então, com isso, meus amigos, eu agradeço a atenção, agradeço ao grupo a oportunidade e peço a Deus que nos ilumine, nos dê a força, nos dê o entendimento, para que nos tornemos brandos e pacíficos. Que assim seja.